a paz do Eterno para todos os amigos e irmãos que vão assistir esse vídeo e escutar esse conteúdo que eu estou aqui para comentar junto com os amados irmãos. Se alguns irmãos tiver alguma referência daqui do que eu vou falar, eu digo aos amados irmãos que você tem todo o direito, não é, de dar sua opinião. E eu considero toda a sua forma de pensar, de analisar também a Bíblia. E eu não gosto de fazer um vídeo grande porque fica muito difícil para os irmãos, na verdade, escutar. Os irmãos, na verdade, gostam de escutar uma coisa pequena para que eles não fiquem cansativos, né? Então vamos direto ao assunto. Nós estamos aqui para tratar de assuntos bíblicos sobre as histórias, as narrativas bíblicas. Bom, irmão, eu tenho aqui essa Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia muito legal, tá certo, irmão? Eu tenho essa Bíblia daqui, que é Ferreira de Almeida, muito boa, é a Bíblia nova, né? Uma das Bíblias novas, Ferreira de Almeida, estudo, ok, irmão? Tem essa daí. Eu tenho uma Ferreira de Almeida muito antiga, essa Bíblia aqui é antiga demais, por isso você vai ver aqui, ó, uma Bíblia bastante antiga, entendeu? Ferreira de Almeida. E eu tenho também a Bíblia hebraica, também tem essa Bíblia hebraica aqui, ó, muito legal também, ok? Tenho uma Bíblia também aqui maravilhosa, essa daqui, ó, ok? Olha só, muito boa também essa Bíblia. E eu tenho esse livro aqui, que ele é muito importante para as pessoas que gostam de falar sobre as histórias, a narrativa bíblica. Ok, irmão? Olha só, a história do cristianismo. Muito bom, muito legal você ter essa visão. Por que eu falo assim, irmão? Porque muitas vezes eu converso com meus irmãos, não só no meu trabalho, mas por onde eu ando, né? Por onde eu ando, eu converso com meus irmãos, principalmente aqui onde eu moro. E muitos irmãos, às vezes, me criticam, né? Falam mal de mim, ou não aceitam o que eu falo, e isso aí eu considero a maneira deles agir, a forma deles pensarem, porque eu falo que nem tudo que tem na Bíblia é pra gente, né? Na verdade, não é. Mas os irmãos, alguns irmãos acham que é. Então, tudo bem, vamos relevar isso aí. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que a maioria das coisas, muitas coisas que tem na Bíblia, muitas, mas é muitas mesmo, irmão, não é para gentio. Não é para gentio, irmão. Mas os irmãos, né, eles acham que o meu ponto de vista é errado. Beleza, não tem problema nenhum. Assim o irmão fala assim, ó, tudo que tem na Bíblia é verdade. Irmão, é preciso você entender. É preciso você saber o que é que o texto está falando, para quem está falando, a época que está falando, a cultura do pessoal da época. Lá no século I, irmão, para a gente hoje, que estamos no século XXI, a diferença é grande. Só para você ter uma ideia da Bíblia, quando essa Bíblia ela foi traduzida do hebraico, do grego e do aramaico, irmão, ela passaram de 15 a 20 anos para tirar essa tradução, né? Para fazer essa tradução. Além de tudo, essa tradução, irmão, ela era feita na mão. Agora imagine 20 anos, de 15 a 20 anos, fazer isso aí. Então já teve uma grande diferença só nesse período deles, irmão. Só nesse período. Não é questão de crer, que eu creio em Deus ou deixou de crer. Não, irmão. A gente temos que entender que há um Criador de todo o universo. Nisso aí a gente temos que ter a nossa fé nesse Criador, no Eterno, porque é realmente toda a verdade. A gente só pode, eu só acredito, na verdade, eu só acredito em tudo aquilo que há uma comprovação, irmão. Se não tiver comprovação, fica complicado, não só para mim, para qualquer um, irmão, que a gente não tem como provar, tá? Então, é por isso que eu digo, a Bíblia, ela tem sim contradição, porque o período, não é, foi muito longo para fazer essa tradução. E outra coisa, nós somos novos no Evangelho, ou seja, no cristianismo. O brasileiro é novo, o brasileiro quer saber mais do que o povo da época passada, né? Daqueles pessoas que são mais próximos, né? Então, a tradução bíblica. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos longe disso aí.
ainda estamos longe. Principalmente 80% dos irmãos. 80% dos irmãos acham que ele lê Bíblia, ou seja, ele lê versículo, traduzir versículo, ele acha que ele lê versículo, coitado, né? O irmão pensa que ele está correto naquilo ali, né? Foi o que os irmãos aprenderam. Bota a Bíblia debaixo do braço, passa 20, 30, 40 anos com a Bíblia debaixo do braço, nem procure estudar. O conselho que eu dou a vocês é esse: vão estudar para que vocês saibam falar alguma coisa que a Bíblia está nos dando. Não é? Nem tudo que a gente lê ali é pra gente, irmão. Poucas coisas é pra gente ali. A verdade é essa. Agora, os irmãos realmente, né? Eu entendo, né? Nascido e criado, né? Dentro de uma religião, recebendo aquela instrução. Então, o pobre dos irmãos só vai achar que ele está com a verdade. Mas, irmão, para você saber a verdade, é bom você estudar. Eu vou lhe dar uma ideia só aqui, ó. Nós estamos no século 21. Se você botar para você entender as coisas direitinho, no Brasil foi aceito o cristianismo no século XIX, irmão. 19. Agora presta atenção, do século XIX para trás, olha o que as Bíblias não mudou. Eu tenho diversas Bíblias aqui, tá, irmão? E eu sei que mudou. Eu sei que ela muda. Tem Bíblia que não tem texto, que a outra tem. O versículo é diferente um do outro. A narrativa é diferente. O irmão diz que não é diferente. Mas é diferente sim, irmão. É diferente, a narrativa é diferente. Só uma palavra só muda toda a narrativa do texto bíblico, ok, irmão? Não me leve a mal, tá? Não fique pensando que não é porque o irmão perdeu a fé. Não, não existe isso. Ninguém perde fé. Tá entendendo, irmão? Porque a fé, na verdade, ela é um dom de Deus. Depois eu vou mostrar para você no versículo. Se você achar que eu estou pegando um versículo isolado, faça o seguinte: lê o texto todo, tá, irmão? Lê o texto todo. Nós temos hoje, irmão, a gente vivia muito enganado com várias coisas, principalmente com vários líderes religiosos. Não são todos, presta atenção. Não são todos, mas vários líderes religiosos, ele só explica a você aquilo que serve para ele, tá? Para ele ter uma vida melhor, para ele viver uma vida melhor. Então ele só explica isso, ok, irmão? Presta atenção. Hoje na plataforma nós temos pessoas, irmão, especializadas, brasileiros especializadas nos textos bíblicos. Nós temos muitos, tanto pastores como crítico, ateu, ético. Essas pessoas, eles são especializados, irmão. Não adianta você, não, porque o cara é um ateu. Irmão, estudo não tem nada a ver com isso. O professor ele tem que ensinar o que realmente é uma verdade. O que está o quê? O que há comprovação. Tá, irmão? Então nós temos, se você pegar um papiros, né, que de onde saiu a história bíblica, você vai ver que há diferença, irmão. Então, se há diferença, você não tem como provar que realmente a Bíblia é toda verdadeira. Ou seja, tudo que tem na Bíblia é para você. Não, não é assim, tá, irmão? Você está pensando errado. Isso é uma opinião minha. Agora, a sua eu tenho que respeitar, ok? Então, a gente temos pessoas muito especializadas ensinando a nós. E hoje, o Brasil precisa muitas coisas que o Brasil precisa realmente, o crente brasileiro precisa realmente entender o que a Bíblia realmente está falando para todos nós, ok, irmão? Não me leve a mal, irmão, com todo o respeito que eu tenho aos amados irmãos, mas eu quero que vocês dê uma olhada, você tem o direito de fazer seu comentário, ok, irmão? Vamos ler numa Bíblia Ferreira de Almeida, Efésios 2:8, irmão. Preste atenção. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Presta atenção. Essa palavra aqui, ó, não vem de vós, já está dizendo tudo, irmão. É um dom que Deus lhe deu. Tudo o que está escrito aqui, depois pega o texto todinho e leia, para você não estar falando que isso é versículo isolado, ok? Porque os irmãos às vezes não têm argumento e falam em versículo isolado. Os irmãos isolam a Bíblia toda. Se você for no Novo Testamento, aí ele corre para o Velho. Se você for para o Velho, ele corre para o Novo. Aí fica nessa, quando você cita o Velho, não, porque aqui é a lei. Ué, mas Jesus veio para cumprir a lei, né, irmão? É preciso você entender isso aí, tá? Precisa entender isso aí para não estar nessa discussão.
Vamos ler em outra Bíblia. Tá ok, irmão? Depois eu vou deixar os versículos para você ver. Um só. É só um. É o mesmo versículo, irmão. É o mesmo. Só que essa Bíblia daqui, ela é a Bíblia de Israel. Então você vai ver que ela está no versículo 7. Não tá, é o mesmo versículo, tá, irmão? Só que na Bíblia de Israel, ela tá no verso 7, esse versículo, tá? Porque pela benevolência sois salvo por meio da emuná. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, é um dom do Eterno. Tá, irmão? Então, emuná, o irmão sabe que é fé. Muitos irmãos sabem que essa palavra emuná significa fé. E eterno, não é? É porque a gente fala eterno, quando a gente estuda, a gente gosta de falar eterno, porque o eterno só é um, só há um. Não há dois, nem três, nem quatro. Apenas um que é eterno. Tá, irmão? Então, é uma benção mesmo. Então, vamos aqui, irmão, ler em outra Bíblia, ok? Em outra Bíblia, porque pela graça sois salvo, né? Mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso aí, o irmão sabe que eu estou lendo mais nas Bíblias Ferreira de Almeida ou em outras Bíblias. Agora, vamos para uma Bíblia aqui, também de Israel. Olha só a mudança que esse texto ele recebe dentro dessa narrativa bíblica aqui. Ó. Pela graça foste salvo. Essa palavra fosse aqui, irmão, ela muda toda a narrativa. Toda a narrativa que tem aqui no texto, ok? Mais uma vez, olha, pela graça fosse salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é, irmão? Então, isso eu quero que os irmãos, né, tenham como é que a gente pode dizer? Essa intenção de, quando você lê a Bíblia, você analisar a Bíblia, porque o irmão só sabe ler, ele não sabe analisar, né? Né, irmão? Analisar. E pior ainda, não sabe o que é um exegese no texto, hermenêutico, uma gramática, não é? Então fica difícil, irmão, para você debater com uma pessoa que estuda a Bíblia, tá? Porque quando a gente pega uma Bíblia, as Bíblias que tem essas contradições, não, eu não vou falar contradições aqui nesse texto, que tem essa diferença, você tem que ir aonde? Se o texto ele é grego, você tem que ir procurar lá no grego, não é? Para que você possa entender o que o texto está falando. Então, se tiver do jeito que está na Bíblia, ok. Se não tiver, então é realmente uma grande diferença e isso aí é um acréscimo, tá, irmão? Não me leve a mal, certo? Vá no YouTube e procure as pessoas sinceras e honestas, que eles estão ensinando, eles dão aula, tá? Eu não vou falar o nome de nenhuma aqui, para não dar problema, mas eu quero dizer a vocês, depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a entender o que os textos falam. Isso não é questão de deixar, não é de crer que o Eterno, ele é soberano. Jamais é isso aí, tá? Não vem com essa desculpa, isso não é desculpa. A Bíblia realmente, ela existe em várias Bíblias, existe realmente várias contradições. Existe, tá, irmão? Infelizmente, isso aí é uma prova. Tem Bíblia que não tem nem texto, como eu falo, né? Não tem nem o texto que a outra tem, nem versículo tem. Isso aí é comprovado. Eu tenho diversas Bíblias e por isso eu observo bastante isso aí, para que eu continue realmente entendendo o que a Bíblia, o que é verdade, o que é apenas uma alegoria, né? A Bíblia ela é cheia de metáfora, de alegoria, ela é cheia de história e de lendas. Ok, irmão? Então, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Vão estudar para poder vocês pregarem ou ensinar alguém. Porque os irmãos querem apenas que ele esteja na razão. A razão é a do irmão, mas ele não analisa os outros, né? O correto é só a Bíblia dele. Não, irmão, para com isso. Chega disso aí. Vai estudar, que é a melhor coisa que você faz. Ok, irmão? Vai estudar. Esse é o conselho que eu te dou, para que você realmente possa debater, ou seja, querer ensinar texto bíblico. Eu desde já, eu agradeço aos amados irmãos, né? E que Deus possa, o Eterno, o verdadeiro Eterno, o verdadeiro Criador, possa te abençoar poderosamente
E isso é o que eu te desejo hoje e sempre, irmão. Amém, benção.